Paz e graça. Coloque-se de pé, por gentileza. E neste momento nós vamos ter um momento muito importante. É um momento de integração aqui nessa igreja. Quem que vai receber a palavra do Senhor? Então, neste momento nós vamos transferir a nossa unção para o nosso irmão que está ao nosso lado. Através de uma graça, desejando ele boas-vindas, falando a palavra profética na vida dessa pessoa. Os irmãos vão colocar ali um minutinho. E neste momento você não pode ficar parado, nem aceitar no seu lugar. Você vai transferir a sua unção para a vida das outras pessoas que estão aqui do nosso lado, amém? Eu acho que o vídeo não vai aparecer
Também não? Seja bem-vinda, moças. A área do sacerdote vai passar um cartãozinho para vocês, tá? Eu vou pedir que vocês preencham ele, todos os dados, inclusive, e mais importante, o contato de vocês, porque a secretaria da nossa igreja vai entrar em contato com vocês para poder estar fazendo a vida uma visita, informar vocês um pouquinho sobre as células e desejar que sejam muito bem-vindas à nossa igreja, que assim da parte do corpo de Cristo. Olha só, eu quero dar um aviso muito importante para a igreja essa noite, mas em especial, eu quero dar avisos para as mulheres. Presta atenção no aviso, hein? Do dia 20 a 22, agora do mês de setembro, outubro, do mês de outubro, nós vamos ter conferência de mulheres. Mas não sai que você não ouviu, não. No dia 20 a 22 de outubro, nós vamos ter conferência de mulheres. Deixa eu falar com vocês. A nossa pastora Clélia ainda está com conselhos disponíveis para vocês poderem investir. Entenda que essa conferência de mulheres é um investimento para a sua vida espiritual e para a sua vida pessoal. Então vocês, mulheres, não podem ficar de fora dessa grande conferência que vai acontecer aqui na nossa igreja central, ali no centro, a partir do dia 20 a 22, ou seja, sexta, sábado e domingo. Então você pode estar procurando a nossa pastora, ela vai passar todas as informações, o grupo da célula de vocês vai passar todo o cronograma, tá? Dessa conferência. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aniversariando aqui, que aniversariou essa semana, vai aniversariar amanhã? Tem alguém que aniversariou essa semana? Para receber oração? Não? Amém. Deixa eu falar com vocês, mulheres. Agora, hoje, no fim do culto, assim que finalizar o culto, a pastora quer conversar com todas as mulheres do corpo de Cristo dessa igreja. Então, assim que acabar o culto, por gentileza, não vai embora, porque a pastora quer conversar com todos, amém? Dá uma paz ao Senhor, por gentileza. Amém? Vamos mais uma vez demonstrar a nossa fidelidade para o Senhor. Peço aos irmãos que a nossa Bíblia em Levítico, capítulo 27, versículo 30. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Levítico 27, versículo 30. Diz assim: e todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam dos frutos, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Este versículo é bem pequeno, mas ele é bem claro. Todas as dízimos da terra, tudo pertence ao Senhor. Tudo que está sobre a terra pertence a Cristo. Talvez você fale assim: eu tenho um terreno em tal lugar, eu tenho uma fazenda em tal lugar. Não, pertence ao Senhor. Porque na hora que ele decidir que você não terá mais, ele pode tirar. Nós temos um emprego que o Senhor nos deu. Nós temos um carro, uma moto que o Senhor nos concedeu. Tudo pertence a Ele. Nós temos que ser gratos a Ele, porque Ele é fiel conosco todos os dias. E hoje você vai ter a oportunidade de ser fiel mais uma vez ao Senhor. Hoje você vai ter 3 oportunidades. A primeira delas vai ser através do Pix, do Perrecoach, através dos envelopes, os irmãos vão estar passando, e a maquininha que se encontra ali atrás. Traga o teu dízimo e a tua oferta para você. Não perca essa oportunidade. Os irmãos vão estar passando agora. Abra o teu coração e seja fiel à paz do Senhor.
tuas mãos sobre os dízimos, ofertas que foi traído pela casa dessa noite. Continua abençoando os teus filhos, prosperando o Senhor. Pai, em teu nome, nós repreendemos todo e qualquer espírito devorador, Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor sempre esteve conosco, Senhor. Sempre nos abençoado, Pai. Nós somos gratos a Ti, que fomos a Ti mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias comigo, lá em Daniel. Daniel, no capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 8. Amém? Daniel 1 diz assim a palavra do Senhor: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seus deuses e da terra de Seleá, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhe uma porção diária de comida e vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, e Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias Abdineiro. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster deles. Amém? Você pode fechar os seus olhos por um instante, colocar a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós estamos diante da Tua presença. Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida, Pai querido, que essa palavra possa falar, ó Deus querido, ao coração da Tua igreja, da mesma forma que falou o meu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, tira todo o impedimento, Senhor amado, tudo aquilo que vai impedir os Teus filhos de ouvir e obter a revelação da Tua palavra nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos, ó Pai, este momento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra vai nos ensinar um pouco sobre Daniel. Aqui vai falar um pouco sobre a integridade de Daniel naquela época. Daniel era da tribo de Judá, né? E ele era jovem. E naquele tempo, o povo israelita, eles estavam longe do Senhor. Então, o rei mandou chamar todos os jovens que tinham da parte nobre daquele lugar, para poder os jovens que tinham mais conhecimento, jovens mais sábios daquela época, para poder ser levado e passar por um tempo de 3 anos ali de ensinamentos. Então, as comidas, tudo seria diferente. Inclusive, vocês podem ver na passagem que até o nome desses 3 jovens, desses 4 jovens foram trocados. Então, ao entrar na Babilônia, o nome deles foram trocados. E aí, o que eu quero passar para vocês nessa noite, nessa pequena reflexão sobre a história de Daniel? Daniel, quando ele saiu da sua terra, ele temia o Senhor, ele era um jovem que temia o Senhor, e ao ser levado para a Babilônia, ele teria outros costumes
Deus, ele estava entrando em uma terra de costumes diferentes, ele estava entrando em uma terra onde o pecado rolava solto naquele lugar. Então Daniel ele foi levado como escravo para aquele lugar. Porém, quando Daniel chegou lá, foi passado toda a cultura, o que ele deveria se alimentar, ele falou que ele não iria se corromper com tudo aquilo. Então vocês podem ver lá no versículo 8, ele fala, contudo, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Então Daniel chegou ao ponto de pedir para o chefe que estava cuidando dele, para poder trocar a alimentação dele, para que ele não pudesse comer de tudo aquilo que o rei determinou. E contudo ele foi bem sucedido nisso. Só que quando a gente olha para a história de Daniel, e o que eu quero comentar com a igreja nessa noite, Daniel ele é um grande exemplo de como viver no centro da vontade de Deus. Então quando a gente vai olhar para toda a história de Daniel, desde quando ele foi levado como escravo, até o momento que ele foi jogado na cova dos leões, em toda a história de Daniel, nós podemos ver que ele permaneceu íntegro, puro e fiel a Deus. Então a primeira lição que quando eu estava estudando essa palavra eu tirei é que Daniel se manteve fiel a Deus em todo o tempo. Eu não estou falando que Daniel ele se manteve fiel nos primeiros dias, nos segundos dias, no primeiro ano daquele treinamento. Não, Daniel se manteve fiel, íntegro em todo o tempo. E é interessante quando a gente olha para uma pessoa que é levada como escravo para um outro lugar, onde tudo muda. Tem muitas pessoas que a tendência é que o ambiente o influencie, que a pessoa comece a participar dos costumes daquele outro lugar, que a pessoa comece a praticar coisas daquele lugar, daquele ambiente, permitir que o ambiente influencie. E com Daniel não foi assim. Ele foi um grande exemplo. E o segundo ponto, que ele não se contaminou, mas viveu uma vida de transformação pela mente. Lá em Romanos 12:2, a palavra do Senhor diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando Daniel ele saiu da sua cidade, ele foi levado como escravo, a mente de Daniel, dia após dia, era transformada pela palavra de Deus. E ele praticou, irmãos, esse versículo. Aqui a Bíblia está falando para que nós, falava para Daniel e fala para nós, para não se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformar a nossa mente pela renovação da palavra. Então Daniel ele experimentou tudo isso sobre a renovação da mente, e ele pôde experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então hoje o que eu quero trazer para os irmãos como lição? Que primeiro nós precisamos permanecer fiel ao Senhor, íntegros em todo o tempo, independente do ambiente que nós vamos estar. O segundo ponto, que nós não podemos nos contaminar, nos conformar com os padrões deste mundo. Então, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor já tinha ministrado algumas coisas ao meu coração ao longo dos dias, é que hoje tudo é normal. Nós vivemos num século onde tudo é normal, tudo hoje em dia é normal, e muitas vezes nós não tomamos o cuidado e nós somos enganados com essas coisas que vêm e entra na nossa vida, e entra no nosso papo, porque a gente acha que é normal. Mas como que nós vamos mudar isso? Através da transformação da nossa mente. É todos os dias nós precisamos ter a mente transformada para que o Senhor mude a nossa vida, porque quando há transformação na mente, há transformação nas atitudes, há transformação no seu ser. Com isso as outras pessoas também vão ver, assim como foi na vida de Daniel. O terceiro ponto é, a todo instante, Daniel permitiu que Deus guiasse a vida dele para o centro da vontade do Pai. Em Salmo 143:10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, que teu Espírito
E foi alguns dias o Senhor trabalhando dentro de mim, e eu levei uma reflexão para as mulheres, e foi algo muito, muito bom. A gente teve um momento extraordinário, onde a gente pôde perceber que falar que nós estamos fazendo a vontade de Deus da boca para fora é algo muito sério. Quando a gente fala, eu estou ajudando na minha célula, eu estou ajudando o meu pastor, eu estou ajudando na minha igreja, qualquer um pode fazer isso. Eu posso contribuir com qualquer coisa, mas se eu não estiver no centro da vontade de Deus, vocês entendem que há uma distância muito grande em eu fazer as coisas. Eu posso estar ligada no automático e eu fazer porque eu já acostumei a fazer, porque eu sei fazer. Porque eu lidero uma célula, se a pessoa estiver no automático, eu sei liderar muito bem uma célula, eu sei fazer muito bem o evangelismo, eu sei preparar um bom sermão. Mas olha a diferença de você saber fazer e você estar no centro da vontade de Deus. Então, quando a nossa vida está no centro da vontade de Deus, nós temos que abrir mão, irmãos, de muitas coisas. Assim como foi na vida de Daniel. Daniel recebeu propostas sedutoras. Vocês acham que quando pegaram os jovens mais inteligentes lá de Judá para poder levar para a Babilônia, era porque o rei já tinha plano, já tinha projeto para esses jovens. Daniel recebeu propostas sedutoras de trabalho, de estudar na melhor faculdade babilônica, e mesmo assim ele não se corrompeu. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós não olhamos para dentro de nós e nos perguntamos: será que eu estou vivendo no centro da vontade de Deus? Irmãos, o centro não é lá, o centro não é o meio, é o centro. E muitas vezes nós vamos deixando algumas coisinhas entrar na nossa vida e não olhamos para dentro de nós e pensamos: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? E foi uma das perguntas que eu fiz para as mulheres naquele dia. Eu tirei um tempo com elas e perguntei: você já parou para refletir se você está no centro da vontade de Deus? E algumas me disseram: não prefiro nem responder porque eu sei que eu não estou. Só que mais que isso é a gente saber onde estamos e para onde devemos voltar. Então, quando nós abrimos a nossa boca para falar: eu sigo o Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, pare por um instante nesta noite e reflita comigo. Será que de tudo que você está fazendo na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, será que de fato você está vivendo no centro da vontade de Deus? Será que as coisas não têm te contaminado e talvez você não tenha percebido? Então, irmãos, como eu disse, Daniel, ele teve várias oportunidades. A vida ofereceu para ele propostas sedutoras, como eu disse, ele foi escolhido para estudar na Universidade Babilônica. Só que ele viu com clareza os riscos das iguarias do mundo. Até o nome de Daniel foi mudado na esperança de que ele esquecesse quem ele era. Mas o coração de Daniel não foi mudado. Se você ler a história, a Bíblia fala que o coração dele, que a vida dele, a conduta dele permaneceu a mesma. Então Daniel, ele se firmou na verdade. Em nenhum momento, nenhum título, nenhum cargo, nada foi tão atraente quanto viver no centro da vontade de Deus. Lá em 1 Coríntios 6, 12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, por que eu decidi trazer essa reflexão hoje para a igreja? Porque alguns dias atrás, o Senhor, ele trabalhou de uma forma muito intensa dentro de mim. E quando eu ministrava para as mulheres, o Senhor já começava a falar comigo. Eu terminei a ministração com elas e o Senhor, ele começou a trabalhar dentro de mim algumas coisas. Irmãos, quando eu olho para a vida de Daniel, e foi automático, quando o pastor colocou meu nome na escala, eu já tinha algo que estava sendo ministrado dentro de mim e eu me lembrei da vida de Daniel. E quando o Senhor começou a trabalhar dentro de mim, o Senhor começou a me incomodar com coisas que eu jurava estar fazendo corretamente. Eu estava pensando:
Você se encontra na Babilônia ou você se encontra no centro da vontade de Deus? E quando a gente fala de Babilônia, a gente fala de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E foi exatamente o que o Senhor começou a falar comigo. Eu estava trabalhando muito, porque eu gostaria de ter outras oportunidades de crescimento, eu gostaria de ganhar mais. Comecei a ganhar mais e pasmem vocês, eu não estava prosperando. Eu comecei a falar com Deus, mas eu estou trabalhando muito, Deus, mas eu estou sendo dizimista, Deus, mas eu estou ofertando, Senhor, mas eu estou fazendo a tua obra, Senhor, isso, Senhor. E quando eu fui olhar, eu estava distante da vontade de Deus, do centro da vontade do Pai. E eu comecei a olhar e o Senhor começou a ministrar, e eu comecei a falar, Deus fala comigo, Senhor fala comigo. Só que muitas vezes, irmãos, quando a gente fala, Deus fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, Senhor fala comigo, quando Deus diz que está errado, que você está indo contra aquilo que Ele quer, nós simplesmente não queremos obedecer. E muitas vezes nós dizemos assim, eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor, Deus, eu quero ser direcionado, eu quero que a minha vida seja direcionada. E quando Deus fala conosco, a gente ignora o que o Senhor está falando. A gente simplesmente decide não obedecer. E qual é o propósito da gente falar, Deus fala comigo? Qual é o propósito, querido, se a gente não obedece? E eu comecei a falar com Deus, Senhor, mesmo que doa, eu quero estar no centro da tua vontade. E eu não estou falando isso da boca para fora, eu quero viver a tua vontade. Eu sempre lembro que o pastor João fala aqui, quando ele ministra, ele sempre fala, quando chegar lá no céu, o Senhor não vai te perguntar quantos carros você teve, quantas casas você teve, quantas roupas de marca você teve, quantos móveis planejados você mandou fazer na sua casa, quando você investiu no seu par de alianças novos para casar. Deus não vai te perguntar nada disso. Quantas viagens maravilhosas você fez, o Senhor não vai te perguntar isso. O Senhor, Ele quer saber do teu coração. O Senhor, Ele quer saber o que você fez em prol do reino dEle. O Senhor, Ele quer saber quantas vidas você levou até Ele e não de bens materiais. Ah, quer dizer que eu não preciso correr atrás das minhas coisas? Não é isso. Só que, queridos, quando eu fui perceber, o dinheiro ele estava roubando o lugar de Deus na minha vida. Ah, Deus, como assim? Mas você está todo dia no culto, mas você está todo dia liderando a serva. Olha que bênção. Ai, irmãos, quando a gente para para poder olhar e a gente fala, Deus, todo o eu quero estar no centro da tua vontade, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não vale para o Senhor da mão para fora que você quer estar no centro da vontade dEle, se você não está disposto a largar tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não glorifica e engrandece o nome de Deus. E eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a falar, Deus, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua resposta. E eu ouvi o Senhor falar comigo, eu vou endireitar as tuas veredas. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E queridos, eu falei com Deus, Senhor, eu sou desempregada. Estava ganhando bem, do nada, deu uma reviravolta e eu me sem trabalho. E eu comecei a falar com Deus. E eu falei para o Senhor, se o Senhor abrir uma porta para mim, antes do dia da minha ministração, eu quero testemunhar. E aí o Senhor, Ele mudou muitas coisas, começou a trabalhar dentro de mim. E desse período em que eu fiquei sem trabalho, a única coisa que eu pedi ao Senhor, trabalhe no meu coração, trabalhe dentro de mim, para que eu não fique ansiosa. E eu recebia propostas lá da Babilônia de novo, eu recebia. O telefone tocava quando eu ia para a caixa de emprego, quando eu ia ver, era uma proposta daquilo que o Senhor não queria para a minha vida. E eu falava, não quero, eu não vou me envolver. E foi semana passada, segunda-feira eu comecei a trabalhar.
E aí, quando eu cheguei em casa, eu estava na cozinha, eu falei com meu esposo, eu acabei de lembrar o que eu tinha falado com o Senhor. Eu consegui um emprego muito rápido. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês, irmãos? Nós estamos vivendo em um tempo onde muitas coisas, se nós não tomarmos cuidado, eles podem tirar o lugar de Deus da sua vida. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós desejamos, com a pessoa que está ao nosso redor, porque às vezes nós deixamos o ambiente nos influenciar e quando nós vamos olhar, nós estamos totalmente fora da vontade de Deus. E eu te convido neste momento a fazer uma reflexão da sua vida, que você comece a olhar para dentro de você e se perguntar: será que eu estou vivendo no centro da vontade de Deus assim como Daniel viveu? Será que eu posso receber qualquer tipo de proposta e não saber discernir aquilo que é do Senhor ou aquilo que não é? Na minha vida, queridos, talvez foi querer ganhar mais e começou a roubar o lugar de Deus no meu coração e na sua vida. Talvez, assim como eu, a vontade de ter mais dinheiro, de ter uma vida melhor, de ter posses, de ter bens, mas talvez são outras coisas que têm tirado o lugar de Deus do seu coração. Talvez são coisas que você tem se deixado contaminar e você tem olhado e falando: não tem nada a ver. Talvez o teu discipulador está dizendo: filho, tome cuidado. Você falar, o discipulador é chato. Toda vez ele fala a mesma coisa. Mas não é, queridos, que o seu pastor, o seu discipulador, aquela pessoa que você corre para pedir socorro quando as coisas estão difíceis, que é chata, porque essa pessoa ela está sendo usada por Deus para que você enxergue que aquela decisão, que aquela porta talvez vai te levar a um lugar distante do Senhor. E queridos, quando a gente olha para a vida de Daniel, do começo ao fim, foi um homem fiel a Deus, foi puro, ele foi íntegro, ele teve uma vida de sucesso. Vocês acompanham lá depois do livro de Daniel, ele teve uma vida de sucesso, de muito sucesso. Ele era reconhecido dentro daquele lugar, ele era um homem sábio, inteligente, ele governava, só que ele não se corrompeu. E vocês podem ver que ele orava 3 vezes ao dia, e aqueles oficiais, aqueles supervisores, eles pensaram: não tem como eu destruir esse homem, o que eu vou fazer? E chegou até o rei para poder fazer um decreto de que ninguém pudesse orar ou clamar outros deuses. E aí eles pegaram Daniel orando 3 vezes ao dia. E chegaram diante do rei querendo livrá-lo, mas não teve como, porque ele já tinha feito o decreto. E o rei manda jogar Daniel na cova dos leões. E é interessante que quando nós lemos Deus, ele livrou Daniel. Então ele não teve medo, porque ele não tinha que temer, ele não tinha o que temer naquele dia. E ele foi lançado, o Senhor enviou um anjo, e o Senhor livrou daquele lugar. Livrou do leão acabar com a vida dele. E assim, o Senhor quer fazer comigo e com você. A partir do momento que você abrir mão de tudo aquilo que te impede de viver a vontade de Deus, o Senhor ele vai cuidar de você. O Senhor ele vai zelar das suas coisas. O Senhor ele vai te honrar. E nós devemos aprender a cada passo que nós vamos dar. Nós precisamos colocar o Senhor diante e precisamos deixar que o Senhor todos os dias endireite as nossas veredas. Todos os dias. Neste momento, eu gostaria que você ficasse de pé. É bem breve a reflexão de hoje, mas eu espero que você possa ter compreendido aquilo que o Senhor quer falar na sua vida. Que assim você pegue hoje a vida de Daniel como um exemplo de fidelidade a Deus, independente das circunstâncias,
direção do Senhor. Poder aceitar por instante, vale muito a pena estar na direção do Senhor e fazer a vontade dele. Guarda o ministro. Independente do nosso querer, nós devemos viver o querer de Deus na nossa vida. Amém? Parabéns, Nada, pela ministração. Irmão, nós vamos fazer algo muitíssimo importante na obra do Senhor neste momento, que é a marca do amor. Então, você que é assistente social de uma célula, já vá se programando. E você que não é, que está aqui, eu gostaria que você abrisse seu livro de Atos, capítulo 20, verso 35, para nós lermos um versículo apenas. Atos, capítulo 20, verso 35. Só para nós lermos o texto, para nós falar um pouco sobre a nossa marca do amor, e nós já vamos dar início. Está aí a palavra para ser ministrada, leve consigo, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Olha o que diz: em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando-nos as palavras do próprio Senhor Jesus disse: a maior felicidade em dar do que receber. É a palavra do Senhor que fala: é melhor nós darmos do que receber. Porque, irmãos, automaticamente, quando você dá algo para alguém, você recebe fora, porque o Espírito Santo de Deus prospera na sua vida e abençoa a sua vida. E esse filho do amor é muito importante, irmãos. Talvez você não observe, mas tem muitas pessoas, é porque a gente não pode dar as pessoas e divulgando como pessoas se abençoaram através. Mas creia no Espírito Santo de Deus. Essa cesta básica tem ajudado muitas famílias. Entendeu? Então, através de você, ter o seu coração voltado ao Senhor, e lá dentro da sua célula, começa aquela campanha de arrecadação, do aumento, e você começa a ajudar com um filho, 2 filhos, ou 3, ou você não tem condições de dar um filho, você pede seu vizinho, seu amigo, seu colega, compra um mercadinho, então você também está sendo abençoado. Né? Então é importante nós entendermos isso, que é melhor nós darmos do que receber. A palavra do Senhor diz isso na Bíblia. Porque quando você dá, você prospera, você cresce na hora do reino do Senhor. Amém? Já estamos prontos, pessoal? Fala alguém para mim na porta. Para nós darmos início, entrarmos com nossa marca do amor. Tá no jeito? Soltar o louvor? Vamos lá? Já que esse povo de pé para nós reverenciarmos esse momento e alegrarmos junto com nossos irmãos da célula. Grandioso Deus, Pai, quando nós queremos, pensa bem, termina na vida de cada um deles. Deus, Pai, nós colocamos em tuas mãos, ó Deus, a vida de cada um desse povo que aqui se encontra, Pai. Esses assistentes sociais, líderes de céu, líderes de treinamento, e a graça e o Espírito Santo que é sobre a vida de cada um deles, que nunca venha faltar, Deus, sobre o seu lar, sobre a sua família, a graça e a abundância do teu Espírito Santo. Pai, nós somos gratos a Ti por este momento especial, a qual o Senhor
Amém? Glória a Deus. Se desejar falar. Todos felizes no Senhor. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o alto. Deus Pai, obrigado pela tua presença, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo continue abençoando o teu povo, a tua igreja. Pai, obrigado pelo momento dos louvores, Deus, a qual nós agraciamos com a tua palavra também. Deus, obrigado pela oportunidade que a igreja teve de ofertar e ensinar a tua obra. Pai, mais uma semana está se cuidando, nós pedimos a tua presença sobre a semana que inicia nessa semana. Pai, obrigado por tudo que fez, pelo lar, pela família, em nome de Jesus. Que todo tempo seja a nossa bênção. Que nunca falta óleo sobre a nossa cabeça. Pelo amor de Deus, assim como a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, diz. Amém. Abraçar.